Então você pega aqueles que defendem a causa palestina, generalizam Israel como se fosse um genocida. Aqueles que defendem Israel generalizam todos os palestinos, os árabes, como se fossem terroristas. E o que o líder do Hamas fez nessa entrevista para o New York Times que eu trouxe aqui, eu quero até ouvir a opinião da Miriam e do Nelsinho sobre isso, mas é claramente a confusão de narrativa proposital desse grupo terrorista. No momento em que eles colocam a causa palestina no centro, eles tentam, de alguma forma, se proteger. É simplesmente uma clara estratégia política de proteção para dizer o seguinte: não, nós estamos aqui defendendo a causa palestina e o que a gente fez foi por ela, tentando, de alguma maneira, amenizar os atentados do 7 de outubro. Então é o seguinte, para você que assiste Jovem Pan, você que nos honra aqui com a sua presença, não generalize nessa história. Os judeus não são violentos, os muçulmanos não são violentos. Não vamos generalizar dizendo que todo árabe é terrorista, que todo judeu acabou com a Palestina e que está promovendo um verdadeiro genocídio. A briga que a sociedade tem que ter é contra o terrorismo. Não joguem outras causas no mesmo balaio, na mesma cerca dessa história. Aqui a gente está lutando contra o terrorismo, preservando as tradições culturais. E os libaneses não são Hezbollah. Eu acho que é importante... É importante a gente deixar isso claro, porque se você abrir a internet, eu me assusto com a internet. O ódio que está sendo propagado na internet é um negócio absurdo, tanto aqueles que defendem um lado, quanto aqueles que defendem o outro. E a gente não pode deixar isso acontecer. Essa confusão não pode ser feita. As pessoas não podem, de maneira nenhuma, entrar nessa enrascada. Miriam Spritzer, em seguida, o meu japa favorito. Gente, bom dia a todos. Agora eu escuto vocês, coisa boa tá aqui. Mas, Paulinho, é exatamente esse o ponto e esse é o objetivo do Hamas, inclusive na guerra de narrativas, que as coisas fiquem tão polarizadas que a gente acabe confundindo as coisas. Então, assim, é a mesma coisa de associar um judeu que mora no Brasil, que nunca nem pisou em Israel, com o que o governo israelense está fazendo. Qual é o critério disso, né? A gente vê judeus sendo atacados em Los Angeles. Recentemente, um senhor de 69 anos foi atingido na cabeça com um megafone por um protestante pró-Palestina, e esse senhor nunca nem morou em Israel. Ele só era judeu e estava apoiando ali o Israel, e enfim, foi assassinado por isso. Então, tem que saber dividir as coisas, né? Se o problema é em relação ao governo israelense, perfeito, mas não precisa sair batendo em gente na rua, não precisa sair pichando sinagoga, não precisa... E tem formas e formas também de criticar o governo israelense. É que as narrativas se misturam e o Hamas, ele aproveita essa questão da causa palestina, ele aproveita também que as pessoas são ignorantes em relação à história daquela região, que é uma história extremamente complexa, a história dos dois povos, né, que é extremamente complexo, e as coisas vão entrando numa bola de neve que chega uma hora que ninguém sabe mais o que é verdade. E aí, realmente, a gente chega nesse ponto que aumenta o ódio dos dois lados. E aí a gente vê... Sim, e é uma situação muito complicada, né? Então, assim, é muita ingenuidade a gente achar que o Hamas só preparou a parte militar dessa guerra e não se preparou para a parte de propaganda. Ao contrário, ouso a dizer que a parte de propaganda foi talvez mais planejada do que a parte militar. Porque isso é uma coisa que eles fazem muito bem, e a gente também tem que lembrar da questão, vamos voltar no Holocausto, né? Como é que a gente chega na câmara de gás? As coisas não acontecem do dia para a noite. As coisas começam com toda uma estratégia de propaganda e de desumanização. E isso está acontecendo com o Estado de Israel. A gente vê um ódio em relação a um país de pessoas que nunca nem pisaram, nem sabem como é que é, nem sabem onde fica no mapa, né? E o oposto também está acontecendo, é um ódio contra um povo palestino que também as pessoas nem sabem exatamente o que é, mas porque associam a grupos terroristas. Então, é importante saber fazer esse discernimento. E também, quem quer saber mais, gente, tem muita informação histórica, a gente está aqui todos os dias debatendo sobre esse assunto, tem diversas outras pessoas que são ótimas fontes a respeito disso. Então, fiquem atentos, né? Até quem está divulgando em redes sociais, antes de postar alguma coisa, pensa se isso ajuda num trabalho de paz ou se só aumenta o ódio, porque acho que isso é um bom questionamento para a gente ter nas nossas próprias redes. Bom ponto, Mi. Nelsinho, eu quero te ouvir, meu amigo. Paulinho, bom dia, meus colegas. A questão é a seguinte, tem uma máxima na política que vale inclusive para essas relações políticas no Oriente Médio, que é o seguinte: todo exagero enfraquece a causa. Quando o exagero, nesse caso, é um ato terrorista, ou são atos de um grupo
terrorista, o enfraquecimento é elevado também à potência. Isso eu interpreto como sendo prejudicial à própria causa palestina, que é legítima. Ou seja, a causa palestina se prejudica, ela se diminui na opinião, no imaginário comum, quando ela é utilizada como âncora de um ato terrorista pelo grupo do Hamas. E aí é importante aqui o nosso trabalho de levar informação para as pessoas, para que todos entendam essa questão não como dois blocos, mas como um emaranhado muito complexo de informações, de história, que a Miriam estava falando, inclusive, que nos faz separar as coisas. Como você mesmo também disse, Paulinho, que existe uma causa palestina, que é legítima, que tem as suas razões de existirem, e existe, por outro lado, um grupo terrorista que tem como finalidade institucional, inclusive, porque isso está no próprio Estatuto de Fundação da Constituição do Hamas, de extinção de um povo. Ou seja, a própria finalidade de extinção do povo judeu já elimina qualquer relação com a causa de um povo palestino de ser reconhecido como um Estado. Isso está avançando, né, a passos lentos na própria ONU também, né, o reconhecimento da autoridade palestina. Eles têm um assento de voz, mas ainda não é reconhecido como um Estado. Enfim, é uma causa que existe, mas que não pode, em momento nenhum, se confundir com um ato terrorista de um grupo que precisa, sim, ser eliminado, como também quer fazer Israel. E aí também tem outra separação. O que Israel quer fazer é eliminar o grupo terrorista que contra Israel atenta o tempo todo, e não extinguir a Palestina ou dominar o espaço da faixa de Gaza permanentemente, como algumas pessoas também têm dito. É importante que a gente faça todas essas separações, Paulinho. Sim, vamos lá. Me pediram aqui Elaine e Rabino Dudu, rapidamente. Sim, só complementar, inclusive, a fala aqui do Koba. O objetivo de Israel, que fique claro, nunca foi territorial, nunca foi expansão territorial. É um ataque a Hamas. Que fique muito claro, e assim, não é só Israel que está brigando contra o Hamas, o mundo inteiro, inclusive o Brasil apoia esta causa. A gente não pode destruir a causa. Gente, esses ataques, essas questões que a gente está vendo na internet, que você bem pontuou, Paulo, elas destroem a nossa causa. A gente não pode tirar o foco da causa. A causa é acabar com qualquer terrorismo no mundo. A gente tem que lembrar que este é o maior ataque ao povo de Israel depois do Holocausto, né? E a gente não pode esquecer do passado. A gente teve diversos ataques até na Europa. Início, 84 pessoas morreram em 2016 por ataque terrorista. Então, assim, nós não estamos compactuando com isso. Não acreditem nas coisas que estão sendo veiculadas na internet. A nossa causa é essa. E aqui do Brasil, a nossa causa é trazer com integridade física e emocional os 34 brasileiros que estão na lista e precisam voltar. E é isso que a gente precisa agora se concentrar. Sem dúvida. Rabino, ontem, contar rapidamente uma história para você. Ontem eu terminei de ler aquele livro O Filho do Hamas. Aliás, indico esse livro para toda a nossa audiência. Se você por um acaso quer entender com muito detalhamento o que é o grupo terrorista Hamas, vocês precisam ler esse livro. Esse livro conta a história do filho de um dos fundadores desse grupo, que viu todas as atrocidades, os abusos cometidos contra mulheres, minorias ali, saiu desse grupo, no final das contas acabou se tornando espião do exército israelense, ganhou asilo nos Estados Unidos, e ele conta com detalhes como é que é o funcionamento do grupo. Então, depois que você lê esse livro, meu amigo, moralmente falando, é impossível você colocar numa mesma mesa Israel e o grupo terrorista Hamas. Tem muita gente querendo fazer essa comparação. Isso é algo que me incomoda assim profundamente, porque é impossível. São pessoas que não têm um mínimo de cultura que fazem esse tipo de comparação. Rapidamente, para eu passar para o Rabino. Claro, não. É sobre esse livro, inclusive, só para deixar uma observação. O motivo pelo qual ele saiu do grupo terrorista é porque ele foi preso na tentativa de fazer um primeiro atentado, e na prisão ele começou a ter insights sobre a diferença entre Israel e o grupo dele. Então é muito interessante, realmente é um dos melhores livros, acho que demonstra mesmo o que é o Hamas. E também tem um outro livro que eu vou recomendar, que é do Dror Ben-Yamin, que se chama A Indústria das Mentiras, que é muito bom, que fala exatamente sobre essa guerra de propaganda, que é interessante também acompanhar como as falas ficam distorcidas. Mossab Hassan Youssef é o nome dele. É isso aí. Rabinão, por favor. Queria só
falar sobre alguns pontos que foram mencionados aqui pelos meus colegas, que eu achei de suma importância, né? Isso que a Elaine falou, em primeiro lugar, que a guerra não é territorial. E eu acho muito importante nós frisarmos isso a cada conversa, porque o que o mundo, né, ignorante ao que realmente acontece no Hamas está falando, e eles ficam divulgando, que é como se fosse uma guerra territorial dos dois lados. Então, como a Elaine falou que do lado de Israel não é uma guerra territorial, porque é uma guerra contra o Hamas, eu diria do outro lado também, Elaine. Não sei se você concorda. O Hamas, ele finge que é uma guerra territorial, mas na verdade é uma guerra antissemita. E a prova disso é o Hezbollah chegando no Brasil. Terroristas divulgados e difundidos pelo mundo inteiro, inclusive na Europa, querendo fazer ataques terroristas contra judeus e contra outras nacionalidades também. Então, eu acho que está ficando claro, através dessas notícias que estão aparecendo, que a guerra do Hamas, ela é colocada num viés de resistência à Palestina, como se fosse uma questão territorial, mas, na verdade, nós sabemos que existe algo, infelizmente, muito mais profundo, que está relacionado a antissemitismo, que, como eu falei quando eu estava aí no programa, é anti-humanidade. Existia um conceito, eu acho que era na Primeira Guerra Mundial, dos canários que eles enviavam para ver se havia possibilidade de vida do outro lado. Os canários voltavam vivos, então significava que havia vida. Os judeus, por alguns filósofos, eram chamados os canários da humanidade. Normalmente você vê que algum povo que ele quer atacar os valores básicos da humanidade, eles sempre começam com o povo judeu. Assim foi no Holocausto, assim foi na Inquisição, assim foram em várias outras barbáries da história. Então, eu só estou querendo trazer isso de novo aqui, Paulo, porque não é um ataque contra judeu, é um ataque contra a liberdade, é um ataque contra o ser humano, é um ataque contra os valores ocidentais. Então, pessoas que nesse momento estão se solidarizando com o povo judeu, estão fazendo muito bem, porque na verdade estão solidarizando com eles mesmos. Eu só queria discordar, Paulo, de um ponto que você trouxe, que eu acho que é assim. Obviamente, a gente não tem que exagerar no sentido de generalizar essa guerra para grupos, seja judeus, seja islâmicos. Por outro lado, eu queria trazer até na bancada essa discussão, porque nós vemos passeatas muito agressivas sendo feitas em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, e isso só acontece, vamos ser sinceros aqui é um canal aberto, só acontece do lado palestino, pró-Palestina. Então eu queria perguntar para vocês, assim, a gente não pode passar pano e falar o tempo inteiro, beleza, essas pessoas que estão simplesmente defendendo o povo palestino, ok, porque quase todas essas passeatas têm bandeira do Hamas. Quase todas essas passeatas, agora aconteceu em Los Angeles, que tinha um judeu que ele estava passando lá pela passeata em Los Angeles, nos Estados Unidos, e ele foi assassinado. Ele foi assassinado por alguém que estava lá fazendo um protesto pró-Palestina. Então eu queria questionar aqui e trazer essa informação que ela é pouco divulgada, que 20% dos muçulmanos se consideram radicais. Então, assim, concordo com você que a gente precisa tomar muito cuidado com a islamofobia, assim como o antissemitismo. Não podemos generalizar, porque a grande maioria do povo árabe, do povo muçulmano, eles são pessoas de bem, eles são pessoas de paz, eles são pessoas contra, com certeza, ataques terroristas. Mas, pelo jeito, o número de pessoas que estão se identificando com essas ideias terroristas do Hamas, do Hezbollah e outros grupos, não estamos falando de 10 ou 20 e nem mesmo de 100 mil. A gente está falando de alguns milhões de pessoas, os números dizem talvez 300 milhões. Então, eu queria até perguntar para vocês o que vocês acham que a gente tem que fazer com esse grupo que está se proliferando pelo mundo, que estão fazendo passeatas em países livres como França, Londres, Bruxelas, entre outros lugares, e com o direito de colocar placas de nazismo, de antissemitismo, como se fosse a coisa mais normal do mundo, inclusive aqui na Avenida Paulista, por alguns grupos de extrema esquerda. Ô Rabino,
você quer, talvez, eu vou responder para você essa pergunta usando o meu caso. Talvez eu possa usar o meu caso, porque pouca gente sabe que Matias é libanês. E eu tenho toda a minha descendência libanesa, ou seja, eu tenho a minha descendência árabe. E você, como um bom rabino que nos acompanha aqui há bastante tempo, sabe muito bem do meu posicionamento, e eu deixo isso muito claro a favor de Israel nessa história. Por um simples motivo, porque eu acho que nós temos aqui que deixar as coisas absolutamente claras e a gente não pode, de maneira nenhuma, fazer algum tipo de generalização nesse sentido, entendeu? Tem árabe que não se sente representado pelo Hamas, tem libanês que detesta o Hezbollah, tem gente da comunidade muçulmana que está vendo o que está sendo promovido e não está concordando com isso. Agora, por muitas vezes, essas pessoas, elas não estão falando mesmo. Aí eu concordo contigo. Elas não estão se expondo, elas não estão falando, porque talvez socialmente, ali onde elas vivem, não seja tão bem aceito assim. Aí eu concordo contigo, mas eu insisto que a gente precisa criar uma barreira. A gente não pode colocar como, olha, quem é muçulmano naturalmente vai ser terrorista. Isso aí é um desserviço que qualquer pessoa pode promover, entendeu? E naturalmente também é um preconceito. Assim como me revolta quando parcelas significativas que defendem a causa palestina colocam vocês, judeus, como se vocês fossem genocidas. Ou seja, se a gente quer construir algum tipo de diálogo na sociedade, a gente precisa colocar essas barreiras. Não dá para generalizar, certo, Maninho? Exatamente, Paulinho. E eu vou chamar a atenção para isso, porque a estratégia de colar uma parcela da população, como se fosse a imagem da população toda, como se representasse todo o país ou todo o povo, é uma estratégia típica de grupos autoritários, porque é uma forma de apagar a diversidade e a pluralidade. Ou seja, é uma estratégia que tem como objetivo o fechamento da sociedade. O que é uma sociedade fechada? Uma sociedade fechada é uma onde todos precisam pensar igual, onde são homogêneos, onde há uma ditadura. Então, a estratégia para a implementação de ditaduras passa por essa simplificação extrema do raciocínio político e social que tenta dizer que ou você é absolutamente igual a mim, ou você é meu inimigo, ou você é meu traidor. E isso é a receita da guerra, é a receita da destruição da sociedade moderna, plural, que é pautada pela convivência entre os diferentes, a convivência da diversidade. Então, é muito importante que a gente jamais perca isso de vista, que para construirmos uma sociedade livre, democrática, precisamos sempre prezar pela pluralidade. E isso passa por não aceitar essas simplificações grosseiras que tentam fazer com que uma identidade seja reduzida a um grupo extremista.